tema das quintas-feiras é Vivendo por Fé. Eu gravei uns stories lá, até mandei uns recadinhos nos grupos, falando andando por fé. Aí a Ana Paula, que está ali, falou: pastor, é andando ou é vivendo? Eu falei: filha, quem está andando está vivendo. tá aí, já foi. Amém? E estamos aqui no tema desse mês, Vivendo por Fé. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4, no versículo 17. Vamos juntos. Antes de nós fazermos a leitura, eu pedi para você curvar a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Pai. Maravilhoso é estar na sua presença, entoar louvores, estar em comunhão, Pai, com os nossos irmãos e desfrutarmos aqui daquilo que o Senhor tem, Pai, a falar e a manifestar. Por isso nós pedimos, Senhor, nos dê entendimento, Pai, nos dê compreensão e sabedoria que vem do alto, para que nós não venhamos a perder nenhuma das sementes que serão lançadas aqui nessa noite, em nome de Jesus, dessa palavra, Pai, que tem nos fortalecido, tem edificado a nossa fé, que tem nos guardado, Pai, que tem nos consolado, que tem nos exortado em amor para correção e salvação. E assim nós pedimos nessa noite de hoje compreensão do alto a tudo aquilo que o Senhor tem a fazer e manifestar nesse lugar pelo poder da Tua palavra. Nós repreendemos, Pai, toda ação maligna, toda ação que é satânica de trazer confusões em mentes e corações, caia por terra, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diz amém. Romanos capítulo 4, no versículo 17, diz assim, como está escrito: por pai de muitos povos constituir. Aqui, irmão, só para você não pegar o bonde andando aí, Paulo escreve essa carta e ele está falando de Abraão, pai da fé, amém? E está tratando da justificação pela fé. Então, a gente está aí no meio, né? Versículo 17, ele está falando: como está escrito, por pai de muitos povos constituir diante daquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Preste atenção nisso. O qual em esperança creu contra a esperança. Eu sei que você se distraiu aí. Se você se distraiu, eu vou pedir para você prestar atenção nesse versículo, é muito importante. Amém? Preste atenção nesse versículo. O qual em esperança creu contra a esperança. Você já tentou entender isso aí, irmão? O que quer dizer isso? Bom, eu já falei que ele estava falando de Abraão, pai da fé, e ele está explicando aqui a justificação pela fé. Mas tenta entender um pouquinho mais isso aí. Deveria ser pai de muitos povos para confirmar o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem considerou seu próprio corpo como já amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem mesmo o amortecimento do ventre de Sara. Nem por incredulidade, grave isso aí, nem por incredulidade duvidou da promessa de Deus. Antes se fortaleceu aonde? Na fé, dando glória a Deus. Irmão, talvez um dos livros mais importantes da Bíblia, escrito por Paulo, o apóstolo. Ele escreve de Coríntios aos Romanos. Ele começa aqui com ações de graças, como de costume, falando com o pessoal, né? Aquelas primeiras frases ali. Mas a partir já dos primeiros capítulos aí, 1, 2, 3, irmão, no terceiro ele já está falando: olha, todos os homens são pecadores, todos pecaram. A idolatria e a imoralidade dos gentios, a mesma afabilidade dos judeus, está falando todos pecaram. Os gentios pecaram sem a lei, os judeus pecaram sob a lei. Todos, não tem um justo sequer. No versículo 10 do capítulo 3, ele vai dizer isso: não há um justo sequer. Porque o que importava não era, irmão, saber sobre a lei, o que importava era praticar a lei. Amém?
Então, tanto os gentios quanto os judeus, então não tem justo aqui sequer. Nem gentios, nem judeus eram praticantes, e ninguém poderia cumprir a lei mosaica, o qual estava aqui em discussão. A lei, é cumprir a lei para justificação, é mediante a fé em Cristo Jesus, uma coisa vai abolir a outra. Como é que está acontecendo tudo isso? Como se dá tudo isso? Ele está falando, não. E falando sobre a lei, ninguém poderia cumprir aquilo tudo. Logo, o sangue de Jesus, vertido na cruz, derramado na cruz, satisfaz a justiça do Pai, é o que ele está falando. Pelo que Deus pode ser tanto justo ou justificador daquele que tem a fé no Senhor Jesus. Então, mediante ao sangue derramado, ali é imputado justiça para a salvação. Porque você poderia cumprir essa lei, irmão? Eu pergunto a você. Não. Quem poderia cumprir toda a lei? O sangue de Jesus derramado sobre nós, agora mediante a fé nele que é o Salvador das nossas vidas. O Senhor se satisfaz com essa justiça, a justiça que foi feita naquela cruz, a obra redentora de Jesus. Aleluia. E no capítulo 4, ele aborda o caso de Abraão como o principal exemplo desse tema. E verdadeiramente é. Ele explica ainda como Deus imputa a justiça à parte das obras. A parte que eu digo é a parte mesmo, é distanciado ali, a parte das obras. E assim, mesmo assim, é imputado justiça. Se a gente voltar um pouquinho mais aqui, no versículo 4, acompanha comigo, no mesmo capítulo que nós estamos. Porém, ao que pratica qualquer obra, aqui, irmão, deixa eu falar para você, porque pode parecer que a gente está falando de não praticar nenhuma obra, e não é isso. Ele está falando aqui, ao que pratica qualquer obra, é aquele que naquela discussão ele estava falando, tenta ganhar a salvação ou ser justo pelo que está fazendo. Amém? Então ele está falando, porém, ao que pratica qualquer obra, não lhe é imputado galardão. Galardão aqui é justiça, como graça, né? A graça de Deus, mas sim por dívida. Por quê? Como assim, pastor? Ele está afirmando que se ele faz isso, e isso torna ele um justo, quer dizer que Deus deve a ele a salvação. Deus deve graça a ele. E Deus, irmão, não deve nada a ninguém. Então, se esse é o pensamento, a motivação, e se esse é o coração, é como se ele estivesse falando, Deus me deve isso. Se eu estou fazendo, ele me deve isso. E Paulo está corrigindo. Ele está falando aqui, não é imputado galardão com graça, mas sim por dívida. Versículo 5, mas ao que não pratica, e aqui é ao contrário, não é aquele que não faz nada. Ao que não pratica é aquele que não confia que as obras o tornem salvo. Amém? Tá até aqui legal? E é aquele que não acredita que essas obras podem justificar. Mas crê que justifica um ímpio, claro, por meio de Cristo Jesus, a sua fé lhe é imputada justiça. Aqui é imputado justiça. Ele usa Abraão para falar sobre o tema, para falar sobre isso. Lá no versículo 2 ele diz assim, porque se Abraão for justificado pelas obras, teria de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É isso que as Escrituras dizem. E se a gente... Aonde que isso aqui está escrito, pastor? Isso aqui está escrito lá em Gênesis capítulo 5, versículo 6. Acompanha comigo, vai lá comigo. Vou abrir aqui também, só para você entender bem o que está sendo falado. Gênesis, no capítulo 5, no versículo 6, é onde está escrito isso. Paulo pega o que está escrito lá atrás. Lá está escrito assim, olha aí. Não, é Gênesis 15, tá? Manu que está aí. 15, 6. Isso. Olha isso aí. E ele creu no Senhor, e isso lhe imputou por justiça. Ele crê,
fez a diferença. Esse simples termo aí, irmão, acompanha aí, esse simples termo, Abraão creu no Senhor. A gente encontra o significado da justificação pela fé. Mesmo lá atrás, aqui já tem essa representatividade. Abraão foi salvo por graça mediante a fé e não só pelas suas boas obras. Não há na Bíblia, em lugar nenhum, meu irmão, outra forma de salvação a não ser mediante a fé, ao crer no que Deus revelou e trouxe nesse Jesus como um Salvador. Aqui ele pega para poder embasar aquilo que eles já estavam falando antes. Agora, dentro dessa fé, e que é o nosso tema aqui, que nós estamos abordando, irmão, nesse mesmo capítulo 15 aí, olha como que ele começa, acompanha aí comigo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Ele veio numa visão dizendo, olha que o Senhor, como que começa isso? Ele diz a Abraão, não temas, Abraão. Aqui mostra que, irmão, tinha um estado de medo presente, senão o Senhor não falaria isso, amém? Tinha um estado de medo ali presente. E ele poderia estar temendo por ser assassinado pelos seus inimigos antes do nascimento daquela promessa, do filho da promessa. E Deus está indo até ele numa visão e está falando, ei Abraão, não. Olha aqui para mim, Deus liberou palavra sobre a sua vida. Parece que não vai concretizar. E ainda parece que no tempo presente as coisas ficaram mais complicadas ainda para isso. Deus está falando para você hoje, não temas. Não deixe o medo invadir o seu coração, porque o medo quer tirar a confiança da palavra que um dia você recebeu. O medo quer te colocar numa posição de insegurança. O medo nos torna inseguros, sim ou não? Sim. O medo quer te jogar na posição de insegurança. E na palavra que Deus estabeleceu para você, não há medo, não há insegurança. Há convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Porque a palavra é do Criador, é do próprio Senhor. Aí ele continua. Olha o que ele continua falando. Não só não tenha medo, ei, olha aqui para mim, mas eu sou o teu escudo. O escudo aqui eu sou o seu amparo, eu sou a sua proteção, teu grandíssimo galardão. Esteja em mim, não tenha medo. Só que Abraão, ele responde ao Senhor assim, olha, lá no versículo 3, eu vi que você mudou aí, é o 3. Disse mais Abraão, olha, que não me tens dado filho. Aqui está escrito o quê? Eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E logo veio a ele a palavra do Senhor. Nessa confusão, nesse medo que quer tirar a convicção da palavra do Senhor no nosso coração, ele começa agora a olhar os planos. E ele começa assim, eu acho que não é bem daquela forma que eu escutei. Porque tem um aqui, Eliezer, mas não é meu. Mas pode ser que seja esse. Não é assim? Está demorando, a gente faz, eu acho que foi isso aqui mesmo, ficou por aqui mesmo. Eu acho que o caminho é esse aqui mesmo. Por quê? Porque aquele que eu vi, aquele que daquela forma que foi, está demorando tanto. Eu acho que é isso aqui mesmo. Aí Deus fala assim para ele, lá no versículo 4. Logo veio a ele a palavra do Senhor dizendo, este não te herdará, e sim aquele que sairá de tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Para algumas pessoas aqui, Deus está falando assim, ei, você está querendo desfazer, ou parece que está sendo diluído a palavra que eu estabeleci sobre a sua vida, por causa de quê? É do tempo? É circunstancial? É por causa das circunstâncias? Deus está falando hoje aqui, não.
A minha palavra é imutável. Ela não muda no meu propósito para a sua vida. É o mesmo. É o mesmo ao qual... Eita, eu já falei. Aleluia. É o mesmo. Não temas, não tenha medo. Se crermos e formos até Ele nas nossas angústias. Olha aí o versículo 5 que vai dizer, irmão. Se Ele... E Ele, no caso o Senhor, então tirou Abraão para fora e disse o que aí, irmão? Vamos falar junto? 1, 2, 3 e já. Aí, até aí. Olha para o céu. Até aí. Tirou ele da onde ele estava. Deixa eu te falar. Quando a gente está meio que cansado, quando a fé está esmorecendo, a gente está num lugar em que muitas das vezes a gente precisa fazer exatamente o que ele fez aqui: ir até o Senhor. Ele fala assim: lance a sua angústia, a sua ansiedade sobre mim. Vá para Ele, irmão. Vá em direção dele. Encontre as respostas que vêm dele. Não deixe que o medo dê as suas respostas. Não deixe que o medo te direcione agora, talvez para caminhos ao qual o Senhor não deu. Vá a Ele, escute. Vá à palavra dele. Procure Ele em oração. Procure Ele nesse lamento, nesse choro, nos questionamentos de propósitos que parece que não são mais realizados, promessas que parece que não são mais realizadas. Vá até Ele. E sabe o que acontece quando a gente vai até Ele? Ele tira a gente. Ele fala assim: Ele tirou Abraão para fora. Ele tira a gente daquele lugar ali, quando a gente está no meio daquele furacão, que a gente não está entendendo nada que está acontecendo. Meu Deus, eu não consigo entender nada que está acontecendo agora. Então Ele tira a gente dali. E quando Ele tira a gente dali, Ele fala assim: olha para onde? Olha para o céu, Abraão. A gente vai, a gente encontra esse consolo, a gente encontra esse abraço, a gente encontra essa proteção. Ele vai nos tirar dali e nós vamos encontrar as nossas respostas nele, olhando para Ele, olhando para o céu, de onde vem o nosso... Abre aí Salmo 121, Manu. Olhando para Ele, olhando para o céu, olhando para onde vem o nosso socorro. De onde vem o nosso socorro? Dele, da presença dele. Olha aí o que está escrito, irmão. Olha aqui comigo. Ei, levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vai. Não deixará vacilar o teu pé. Olha o que o Senhor está falando para você, irmão. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, e nem dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para todo o sempre. Olha para o céu, Abraão. Olha para mim. Olha para aquele que te prometeu. Olha para aquele que te guarda. Guarda a tua entrada e guarda a tua saída. Sabe o que isso fala? Do cotidiano. Você veio para cá, você entrou ou saiu de casa? Saiu. Quando você voltar, você vai entrar. Quando você sair amanhã para trabalhar, você vai sair. Você vai entrar. Cotidiano. A tua entrada e a tua saída. No cotidiano da tua vida. É Ele quem está te guardando. Olha para o céu, Abraão. Mas como que tudo começa, irmão? 1921 anos antes de Cristo. Gênesis, voltando um pouquinho aqui no versículo 12. Volta comigo aí. Quem achou aí? Gênesis 12, diga amém. Olha como é que tudo começa.
começa. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti. Olha aí, irmão, olha como é que vai mudando. Primeiro o Senhor te dá uma direção. Olha aqui comigo. Primeiro o Senhor te dá uma direção. Depois Ele fala as bênçãos que tem nessa direção. E Ele vai dizer assim: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. O cumprimento da bênção, das promessas, irmãos, elas vão nascer de uma obediência no que Deus tem nos direcionado. É essa hora que você fala amém, irmão. Amém. O cumprimento vai nascer de uma obediência no que o Senhor tem nos direcionado. Agora, repare uma coisa aqui, irmão. Ele, primeiro, vai sair do lugar de segurança dele. Primeiro, ele vai sair do lugar, da zona de conforto dele. Isso fala de confiança, irmão, no que só o Senhor pode manifestar e agir na sua vida. Eu confio mais na direção que o Senhor deu do que no lugar que é seguro para mim. Ainda que essa direção não me mostre segurança nenhuma. Começa a falar de confiar nele acima de todas as coisas. Andar por fé. Aliás, para o pessoal escrever aí na mídia, o título é o título do mês mesmo, andando por fé, vivendo por fé. Amém? Então depois vocês me pegam lá, né? Confiar é o primeiro passo. E algo que me chama muito a atenção está aqui no versículo 4. Depois dele dar a direção, depois dele falar o que acontece sob essa direção, olha um versículo simples, irmão, mas que é tão difícil. É tão difícil quando é com a gente. É tão difícil quando é na nossa vida. Olha que simples aqui para a gente ler, mas tão difícil para a gente praticar. Ele fala assim: e se foi Abraão como o Senhor lhe disse. Como que o Senhor disse a ele? É o jeito que ele foi. Primeiro que ele foi, já é difícil a gente ir na direção que ele dá. E segundo, ir do jeito que ele falou, na forma que ele falou. Não é como vai dar para mim, no tempo que eu posso. Não é da forma que eu posso. Não é como eu puder. Não é do jeito que eu fizer. Não. É na direção dele, como ele estabeleceu. Isso faz toda a diferença na vida daqueles que vivem por fé, andam pela fé. Porque tem que confiar muito, irmão. Tem que acreditar muito. Tem que ter muito relacionamento com Ele. Tem que ter muita confiança e convicção no que Ele está revelando para mim e para a sua vida. E eu sempre, irmão, peço que o meu coração esteja aberto para andar no nível que Ele estabeleceu. Ah, é muito difícil, pastor, eu sei, irmão. Tem tanta coisa que é difícil e a gente já fez, que não edificava em nada a nossa fé e que nem trazia a salvação para nossa casa. Só que esse difícil aqui tem um benefício, um bônus, que não é
ele não acontece pelo seu mérito e nem pela sua força. Ele acontece pela sua obediência. Simples. E na nossa obediência, nós somos fortalecidos por aquele que não perde batalhas. Ele continua, você crê nisso, irmão? Nos fortalecendo, nos capacitando. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que, sendo como ele falou, nós vamos ter essa fé, ao qual é o tema nosso aqui, para nós atravessarmos vales de renúncias que nós vamos encarar ao longo das nossas vidas, mas exatamente são esses vales de renúncias que vão nos colocar nos lugares de bênçãos preparados pelo nosso Senhor Jesus. Evangelho, irmão, evangelho tem um igual assim, ó. Evangelho é igual a renúncia. Evangelho não é igual a ganhar, não, pastor, porque assim a gente vê muito aí, né? Vem que você vai ter, que vai acontecer, e ainda tratando de um tema como esse de fé, irmão. Mas quantas vezes não aconteceu aqui na minha e na sua vida? Fala para mim. Quantas vezes? Quantas vezes que aquela tal dificuldade não foi suprida? Quantas vezes que nós oramos e a enfermidade não foi curada? Quantas vezes? E quantas vezes também aconteceu? Então você entende que o nosso tema não tem a ver com aquilo que vai dar certo? Não tem, irmão. O nosso tema tem a ver com aquilo que já deu certo. Cristo Jesus pagando aquilo que nós teríamos que pagar, nos reconciliando com o Pai, nos fortalecendo para viver as renúncias das nossas vidas, tanto aquelas que vamos ter glórias e vamos ter manifestações do que deu certo, mas também para nos capacitar e nos fortalecer por aquelas que não deram. A fé que continua nos conduzindo no caminho de salvação. Uma fé madura, irmão. Com essa fé, Abraão teve 7 renúncias. 7. Passou por 7 renúncias, assim como eu e você passamos. Primeira, do seu país natal, aquela comodidade a qual nós falamos, aquele conforto. Segundo, a sua família. Terceiro, o Vale do Jordão. Em quarto, as riquezas de Sodoma. Quinto, a si mesmo, renunciar a si mesmo. Em sexto, Ismael. E sétimo, como todos nós sabemos, Isaac. Renunciar. E cada renúncia dessa dolorosa, meu irmão, eu só estou passando aqui superficialmente, a gente não vai parar, mas cada renúncia dessa, imagina o quanto que é dolorosa. A gente está falando primeiro da sua família, eu estou falando dos seus filhos, da sua família, estou falando de finanças, de uma boa quantia, de uma grana boa, eu estou falando de poder. Todo tipo de renúncia o Pai da fé está nos ensinando. E teve que atravessar. E toda a renúncia dessa, muito dolorosa, foi seguida por um acréscimo de muita riqueza espiritual na vida dele, irmão. E assim é na minha e na sua vida. O que você quer falar, pastor? Eu quero falar que então pela fé, que é o nosso tema, pela fé nós podemos sim ter grandes promessas da parte de Deus concluídas, sim ou não? Sim, é lógico, é evidente, mas também pela fé podemos renunciar às riquezas que nos afastam de Deus, do propósito dele, do relacionamento com ele, do tempo com os exercícios espirituais. Mas também pela mesma fé nós podemos viver os sonhos grandiosos de Deus nas nossas vidas.
Apesar de que aparentemente pode parecer que esses sonhos estejam muito longe, como estavam longe de Sara e de Abraão. Mas pela fé, isso é possível, irmão. Pela fé, ele te forma um pregador da palavra. Pela fé, irmão, pela fé, um obreiro na casa do Senhor. Pela fé, alguém que vai renunciar como Pedro. Alguém que já negou Jesus muitas vezes, mas que vai terminar bem a sua vida, negando a si mesmo, a própria vida por amor a Cristo Jesus. Pela fé, nós podemos também, como eles, renunciar o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa carnalidade. Pela fé, podemos renunciar a nós mesmos. Pela fé, por essa fé em Cristo Jesus, podemos renunciar ao pecado, a imoralidade, a pornografia. Pela fé podemos renunciar à ganância que toma o nosso coração. Pela fé. Eu sei que isso não é muito falado, irmão, mas é o outro lado da fé, ao qual nós mais vemos aí na internet. Porque pela fé a gente só pode comprar, a gente só pode ganhar. Pela fé a gente só pode conquistar sonhos. E pode mesmo, irmão, se estiverem alinhados com os sonhos de Jesus. Isso vai te levar para um lugar de bênção. Mas pela fé podemos entrar na Daniel lá na cova dos leões. Mas pela fé nós podemos também, irmão, passar por fornalhas da vida, porque nós não estamos nos dobrando diante de estátuas. Pela fé nós temos força para encarar leões na jaula. Sim, os leões do tempo deles e os leões dos nossos tempos, as fornalhas do nosso tempo presente. Pela fé você vai entrar, irmão. Pela fé você não está livre de fornalha, mas pela fé você está livre de ser queimado pela fornalha. Pela fé nós podemos passar por situações muito difíceis, angustiantes nas nossas vidas. Podemos ainda continuar renunciando. Abre aí, Manu, Lucas no capítulo 14, no versículo 26 e depois o 33. Pela fé nós podemos isso aqui, ó. Jesus está falando: se alguém vier a mim e não aborrecer, ama menos, tá? E não amar menos seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, olha aqui para mim. Parece pesado demais e mas pela fé é possível. Pela fé é possível você amar a Deus acima de todas as coisas. Pela fé é possível Deus ser a prioridade do seu coração. Pela fé é possível sim que Ele esteja enchendo o seu coração, para que não só Ele seja a prioridade, mas através de você Ele seja a prioridade da sua casa, da sua família, onde você estiver, irmão. 33. Jesus falando: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pela fé, nós podemos sim renunciar. Pastor, é não ter nada? Não, é renunciar tudo no nosso coração. Como assim, pastor? É porque tudo no nosso coração vai ter menos importância do que o nosso relacionamento com o Senhor. A gente pode ter carro do ano, a gente pode ter casa maneira, casa de praia, a gente pode ter até um iPhone. Aí eu não tenho, né? Às vezes eu pego de Maraísa, aí tira a foto. Mas isso toma o lugar de Deus no seu coração? Você vive por isso? Isso é o que toma a maior parte do seu tempo na sua vida? Então, irmão, ele está fazendo um convite hoje: viva pela fé de Abraão. A fé que a gente sai da nossa comodidade, a fé que a gente vai na direção ao qual Ele está dando, confiando que Ele é justo e fiel em nos guardar por esse caminho, ao qual a promessa dele vai ser cumprida. Pela fé, você pode, pela fé eu posso. Nós podemos passar pelos piores dilemas da vida. Volta lá comigo na palavra, Romanos capítulo 4, volta lá no versículo 18. Pela fé, irmão, podemos atravessar
os piores dilemas da nossa vida, das nossas vidas. Quatro 18 foi aquele que eu falei para você. Ele está aqui falando de Abraão, da justificação pela fé. E ele diz assim no versículo 18: ao qual em esperança creu contra a esperança. Abraão. Aqui é uma descrição dessa fé grandiosa de Abraão quanto ao nascimento do seu filho Isaque. Ele está dizendo assim: com a qual em esperança creu contra a esperança. Olha que louco isso. Por quê? Porque 100 anos, irmão. A mulher com 90 já encerrou o ciclo menstrual. Como assim? Como que isso agora é possível? Como que pode ser verdade também na minha vida? Porque nele a gente já viu o que aconteceu, mas a palavra de hoje, irmão, é usando a história dele para você. Amém? Os nossos irmãos vão subir aqui e não se distraia. A gente já sabe o que eles vão fazer. Eles vão chegar aqui e vão cantar. Amém? Essa é a palavra que Deus traz para minha e para a sua vida. Aí ele está falando como que isso vai ser possível. Como que eu posso viver uma palavra dessa. Como que eu ainda posso viver os planos de Deus depois de tanto tempo. Como que eu vou ter essa desenvoltura? Como que vai se dar por tudo que hoje eu estou vivendo? Porque eu só vejo isso não acontecendo. É a única coisa que eu consigo enxergar. Eu tenho 100 anos, eu sou velho demais. Irmão, olha aqui para mim. Eu nunca imaginei que isso que está acontecendo aqui agora seria possível. Eu não fui criado em igreja. Eu não fui preparado para isso. Aliás, eu não fui preparado em termos. A todo tempo o Senhor estava preparando e eu não sabia. Amém? Porque é plano dele. O plano dele é assim, irmão. A gente pode fazer com que isso seja mais fácil para a gente, ou a gente pode querer brigar com Deus. Não é uma boa escolha. Ninguém ganhou essa briga. Eu acho que não vai ser você e nem eu. Mas, irmão, eu nunca pensei que na minha promiscuidade, que o prostituto poderia ter uma vida de santificação, que o mentiroso, malicioso poderia ter uma vida honesta. Nunca pensei. Vida de santidade, de honestidade, de fidelidade. Fidelidade, eu não conhecia essa palavra, irmão. Nem parar com Deus, nem com ninguém. Uma vida de fidelidade. Como que isso é possível? E as pessoas diziam: o Senhor te prepara para uma obra. Você é um pregador de não sei o que. Cara, nunca viu o meu Instagram. Não é possível. Você está viajando. Coisas que chegam até a gente, tipos de palavra como esse para Abraão, que nós continuamos achando impossível. No casamento, com os nossos filhos, na nossa vida profissional, principalmente na nossa vida espiritual, principalmente no que toca o tema da fé, principalmente. Eu disse uma vez, eu quero repetir para alguns aqui: nem a sua incredulidade pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nem aquilo que você não crê mais pode impedir o que Deus vai fazer, manifestar, operar na sua vida. Lembra de Jonas? Não adianta, irmão. Eu posso escolher entrar num navio, me esconder, mas se o Senhor falou vai ser
com você e vai ser através de você. Vai ser, irmão. Porque ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Agora, você pode viver o que Ele já liberou para você, para a sua vida, colhendo consequências boas ou ruins, diante das escolhas que você vai fazer ao longo dessa vida, diante das escolhas que você vai fazer ao sair daqui. Você pode passar por aquela tempestade toda que Jonas passou, ou você pode desfrutar de algo que Deus preparou para você de forma muito mais amorosa, grandiosa, de forma melhor, de forma mais saudável, mais alegre, mais feliz. Mas para isso Deus está falando, irmão, deixa a casa dos seus pais, deixa a sua comodidade, deixa a zona de conforto. Eu continuo te dando direções, e nessas direções, bênçãos da minha parte vão se cumprir na sua vida. Mas você precisa andar por fé. Você precisa crer no que eu tenho direcionado, no que eu tenho falado. Mude as escolhas que vão trazer consequências ruins. É só você olhar um pouquinho para trás e você ver o que elas já trouxeram até hoje. Mude. No seu casamento, mude. Com seus filhos, mude. Na sua vida com Deus, mude essas escolhas. Porque Ele pode capacitar você a andar num lugar que você jamais, numa direção que você jamais pensou trilhar. Isso vem de Deus, é dom de Deus, é a força que vem dele diante dos nossos posicionamentos na direção que Ele tem nos dado. Amém ou não amém? Mesmo que estiver demorando, irmão, para acontecer, não tome atitudes precipitadas, em nome de Jesus. Nós falamos isso aqui uma vez. Sara, ela quis acelerar o processo, fazer na força dela, porque ela tinha uma palavra de Deus, e eu vou fazer do jeito que me cabe aqui agora, e do jeito que pode ser possível aqui agora. Qual o jeito que é possível? Traz Agar, traz a nossa serva. E aí, você tem um filho com ela. O que aconteceu, irmão? Quando a gente quer acelerar o processo de Deus, quando a gente quer passar na frente, quando a gente quer fazer na nossa força, quando a gente quer fazer no nosso tempo, nós, ao invés de colhermos as bênçãos que tem no final daquele caminho, nós vamos colher maldição, nós vamos colher a paz sendo roubada de nós e da nossa casa. A paz começou a ser roubada da casa de Sara. Ela não tinha mais paz, na verdade ela queria agora que aquela mulher não tivesse mais ali. Ela foi tomada de ciúme. A Bíblia fala que o ciúme é a podridão dos ossos. Ela foi tomada de ciúme. Ela foi tomada de uma raiva. Ela não queria mais. Aquele filho estava ali, estava nascendo, e ele nasceu, e ele está crescendo. Ela não gostou mais daquilo, porque quis acelerar os processos de Deus, agir na força do nosso braço. Queria fazer aí no nosso tempo, vai continuar trazendo consequências ruins para a gente. E essas escolhas fazem a gente perder a paz, principalmente do nosso lar. O que eu vejo aqui, irmão, é que um ouvido que está endurecido diante de tudo que Deus tem falado, de tudo que Deus tem direcionado, as palavras que Deus tem liberado para as nossas vidas. Um ouvido endurecido diante disso sempre vão trazer lágrimas de tristezas para a gente. É só você olhar para trás todas as vezes que você endureceu os seus ouvidos na direção que Deus te deu, qual foi o resultado depois? E continua sendo. Porque hoje o Senhor tem falado, tem direcionado. Hoje o Senhor tem usado alguns irmãos, tem usado um tempo que nós temos aqui com os pequenos grupos na célula. Ele tem usado um louvor, ele tem usado um amigo lá naquele grupo de WhatsApp. Alguém que está pregando aqui num dia de domingo, num dia de quinta-feira. E eu pergunto para você, como que o seu ouvido está diante dessas verdades que tem alcançado o seu coração?
Ele liberou palavras para você, não só para você ouvir, mas Ele quer te pegar pela destra forte dele e te conduzir. Conduzir no caminho que Ele te deu. Conduzir um caminho de segurança, irmão. Embora diante dos seus olhos pareça que não haja segurança nenhuma. Mas o lugar mais seguro ainda é a destra forte do Senhor, a presença de Deus. Esse é o lugar mais seguro. Para animar a sua fé, para animar a nossa fé nessa noite, você pode colocar de pé. Só gostaria muito que você não falasse com quem está do seu lado e nem saísse do seu lugar. Não saia do seu lugar, não fale com quem está do seu lado. Para animar a sua fé, essa palavra ela termina. Pode deixar aceso aqui para mim, irmão. O homem que andou pela fé, o homem que andou no direcionamento do Senhor. E lá no versículo 21, vai dizer assim. Olha, o meu título aqui é assim: o nascimento de Isaac. Olha o que está escrito. E o Senhor visitou Sara, como havia dito, e fez o Senhor com Sara como tinha quê? Prometido. E Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Olha isso aí. No tempo determinado que Deus lhe havia falado. Tem promessa, irmão, de Deus para ser concretizada na sua vida, mas o tempo quem determina é Ele. Você só precisa estar na direção que Ele deu. Você só precisa continuar vivendo por fé. Você só precisa continuar renunciando por fé. Você só precisa continuar no caminho e nessa destra forte sendo fortalecido para aquilo que Ele tem designado para você. Porque no tempo dEle tem promessa. Isaac nasceu, aconteceu. E às vezes exatamente aquilo que a gente esperava. E como que as coisas acontecem com o Senhor? Porque eu estava esperando tanto isso. E quando isso acontece, eu posso desfrutar um pouco disso e logo em seguida o Senhor fala: não tem aquela promessa? Não tem aquilo que deu certo? Você tem coragem de entregar para mim? Capítulo 22, Deus pede Isaac para Abraão. Que vida louca, né, irmão? É a vida de viver por fé. Porque não andamos mais pelo que nós estamos vendo. Nós andamos agora naquilo que nós estamos crendo. Esse é o relacionamento que o Senhor deseja. Não é o relacionamento de onde tem resultados certos. É o relacionamento onde tem confiança em quem Ele é, em quem Ele já demonstrou ser e será eternamente nas nossas vidas. Uma fé madura, irmão. Grave isso aí que eu vou te falar, em nome de Jesus. Anota isso aí, grave isso aí. Uma fé madura, ela deseja mais o relacionamento com o Pai do que os resultados que o Pai pode trazer. Vou repetir. Uma fé madura, ela deseja mais o relacionamento com o Pai do que os resultados que o Pai pode trazer. Nós estamos falando do que está sendo cumprido, do que está sendo
do que foi prometido e está sendo realizado. Glória a Deus por isso, irmão, eu creio nisso. Eu creio no Senhor agindo e fazendo isso. Mas quando Ele pede essa promessa, ali, Abraão é estabelecido como o pai da fé, irmão. Ele está entregando o seu filho. Com isso, sabe o que acontece, irmão? O maior aprendizado sobre fé para mim e para você é que, mais do que o Isaac das nossas vidas, que primeiro seja o relacionamento em obediência àquele a quem tudo nos deu. Tudo nos deu. Tudo nos deu em Cristo Jesus. Tudo nos deu no sangue do Cordeiro. Tudo nos deu entregando também o seu único filho, para que houvesse justificação, justiça na minha e na sua vida, salvação. Para que você hoje estivesse aqui, irmão, com o Espírito Santo habitando em você, para que você não tivesse perdido nesse mundo, irmão, e entregue às suas paixões, entregue aos pecados, amarrado no inferno, amarrado nos desejos enganosos do nosso coração, amarrado à morte, ao qual é gerada pelo pecado. Não, eu te amo primeiro. Ele fala: te amei primeiro, me entreguei por você, para que hoje você fosse livre no meu sangue, para que hoje tivesse vida em você. Aleluia, glória a Deus. A fé que vai nos impulsionar a crer, irmão, em tudo que Jesus já estabeleceu para a nossa família. Mas a fé que, não esqueça disso, a fé também que nos fortalece a renunciar a nós mesmos,